E se você descobrisse um lugar mágico em que você poderia tornar os seus desenhos reais? Já pensou na ideia? Na possibilidade? Pois é, esse é o filme Sketch ou Desenhos. Vamos lá? Primeiramente, eu quero falar um pouco sobre a questão da classificação indicativa desse filme, que na minha opinião, simples e singela, eu acho que ele não foi feito para crianças. Ele tá aí com uma classificação de 10 anos, mas eu acho que ele tem umas cenas muito pesadas que envolvem monstros e fala muito sobre a questão do luto, da perda, do bullying, do pertencimento. Então, assim, para mim funcionou muito bem. Eu não vejo o contexto desse filme aos olhos de uma criança. Eu acho que pode incomodar alguma delas e até causar alguns sustos. Mas é por conta e risco, cada pai sabe o que faz com as suas crianças, então fica a dica. Quando o caderno de desenhos de uma garota cai em um lago estranho, suas criações perigosamente reais ganham vida. Conforme a cidade se torna um caos, ela e o irmão precisam rastrear as criaturas antes que elas deixem danos permanentes. O filme nos apresenta a família Wyatt, que é composta pelo pai e os dois filhos. A mãe faleceu e o pai tem que lidar com essas duas crianças. A menina parece que está enlutada o tempo todo, ela vive em depressão, ela é triste. E aí, ao longo do filme, a gente vai entendendo por que ela é daquele jeito. E ela é uma menina que encontrou o desenho como uma forma de expressar os seus sentimentos. Então, quando ela tá triste, quando ela tá com raiva, ela faz uns desenhos de monstros matando seus amigos ou as pessoas que fizeram mal a ela, e quando ela tá feliz, ela desenha umas coisinhas bonitinhas. Só que no momento que ela tá, porque ela perdeu a mãe tem pouco tempo, ela tá totalmente no mundo sombrio, né, vamos dizer assim. E aí ela só fica fazendo esses desenhos, né, de uma aranha de olho que come o olho das pessoas, de um monstro que vai perfurar a barriga do menino que faz bullying com ela. Então essas coisas assim. E o irmão também, apesar de aí não expressar os seus sentimentos, parece que está seguindo em frente. E o pai que está enlutado o tempo todo. Então ele está tentando recuperar o fôlego, está tentando lidar com a situação de agora ser pai solteiro e tentar ajudar os filhos. Eles fazem até a brincadeira no início, né? A gente é o quê? A gente é órfão? Não, mas vocês não são órfãos, vocês têm pai. Então a gente é mórfão, que é órfão de mãe. Então eles fazem essa brincadeira no início do filme. E a irmã dele está tentando ajudar ele a vender a casa. Que acho que ele é uma forma dele tentar deixar para trás tudo o que aconteceu. Então, por exemplo, ele não deixa uma foto da mãe na parede para eles não lembrarem e não ficar relembrando isso. Então, essa é a forma do pai de lidar com o luto. Então, o interessante do filme é isso, que ele vai mostrar três pessoas diferentes, da mesma família, que têm formas diferentes de lidar com o luto. Como eu falei, a menininha tá lá expressando seus sentimentos no caderninho, o pai que tenta esconder tudo que é da mãe, põe dentro do quarto, fecha o quarto para ninguém ver, e o menino que ali aparentemente está normal. Eis que um dia Jack Wyatt, que é o menino, ele vai fazer o percurso que a mãe dele sempre fez. A mãe gostava de passear na floresta, ele resolve fazer esse percurso. E ele acaba vendo um lago bastante misterioso que chama a atenção dele. E esse lago, ele tem poderes mágicos. E aí um dia ele vai tentar fazer uma situação para tentar reviver esse luto, para tentar lidar da melhor forma possível. Eis que a sua irmã acaba indo atrás dele e o caderninho dela cai dentro desse lago. Com isso, dando vida aos desenhos dela. Então, vem os monstrinhos tentando atacar o mundo. Esse aqui, por exemplo, ele esmaga as pessoas, solta purpurina pela boca. O outro, como eu falei, né, ele pega e enfia uma lâmina assim na barriga do menino. Então, por essas ideias que realmente eu acho que são um pouco pesadinhas para as crianças. Mas ele tem um contexto muito interessante, porque justamente falando sobre essa questão do luto, de como as pessoas vão lidar com o luto, como as crianças representam isso e como é importante a questão da verbalização.
Então, que muita gente, quando tá triste, quando tá com algum problema, tá vivendo um luto, ela prefere se esconder, ela prefere se esquivar, achando que é a melhor forma de lidar com isso. Mas que na verdade não é. Eu acho que quando a gente libera os nossos sentimentos, quando a gente expressa o que a gente está sentindo, é a melhor forma possível de seguir em frente. O filme, então, é recheado de simbolismo, como eu falei, essa questão dos monstrinhos primeiro, que é como se fosse o mundo, um monstro que está atacando as crianças ali, que é a tristeza, a depressão, o luto, e elas têm que saber lidar com isso para não acabar o mundo. E a questão do final também, que tem um momento muito lindo, muito bonito e emocionante, que mostra que o amor e a família é a base de tudo. E o lago representa a saudade e a transformação. A saudade que eles estão da mãe, da vida que eles tinham, e essa transformação, né, de aceitar o luto, seguir em frente, ou ficar ali remoendo, escondendo seus sentimentos. E o filme tem um easter egg muito interessante. Os 3 monstrinhos principais do filme foram desenhados pelos filhos do diretor. Então ele trouxe os monstrinhos aqui, o que eu achei bárbaro. E aí o filme quer falar justamente sobre isso, a importância do diálogo na vida, o quanto é importante você dialogar e trazer os seus sentimentos à tona, que isso é uma forma de você começar a curar aquela dor que você está sentindo. Então, a partir do momento que a gente perde um ente querido, a gente, por que você está chorando? Não, você tem que chorar sim. Por que você está sofrendo? Você tem que sofrer sim. Então, a cada momento que você expressa seu sentimento, que você dialoga com as pessoas, o que você está sentindo, é uma forma de lidar com esse luto e de seguir em frente. E a menina, é uma forma dela lidar com a dor e o sofrimento, é os desenhos grotescos, pesados, né? Que é o sofrimento que ela está sentindo naquele momento. E aí mostra também essa questão da importância da família, que quando eles se juntaram para defender o mundo dos monstros, eles se uniram, mostrando a importância da união familiar, da importância dos amigos e do amor. Então o foco principal do filme é o luto, principalmente numa abordagem infantil, mostrando como muitas crianças passam pelo luto. E o que eu achei muito, muito, muito interessante nesse filme foi uma cena em que a Amber está conversando com a diretora, com a psicóloga, eu não sei, da escola. E aí ela tá muito preocupada, essa professora, com os desenhos dela, né? Porque ela tá fazendo desenhos de monstros, matando crianças, e ela tenta mostrar pro pai, e o pai tenta justificar, não, mas isso aqui pode ser que não seja sangue. Não, mas tá escrito que é sangue. Não, mas isso aqui pode ser que não esteja matando. Não, tá escrito. Então, assim, o pai tá tentando acobertar, tá tentando fechar os olhos para o que está acontecendo, e essa pessoa, que é essa psicóloga, não sei, ela fala uma coisa muito interessante, que ela não tá errada, a Amber. A Amber já foi assim, esperando que ela fosse criticada, detonada pelo que ela tá fazendo, mas pelo contrário, ela falou, você não está errada, você está expressando o que você está sentindo de uma forma muito boa, que é desenhando. Ainda bem que é por desenho, né? Do tipo assim, você não tá fazendo isso pessoalmente matando ninguém, né? Você tá expressando apenas nos desenhos. Aí, de repente, ela tem uma conversa com o pai fala pra ela que tal ela canalizar e dividir esses sentimentos, ter o sentimento bom e o sentimento ruim. Então, ao momento que ela faz um desenho ruim, que tal ela colocar um desenho bom também? Né? Então é uma forma de você poder ajudar a canalizar os seus sentimentos, uma forma de você poder tentar equilibrar o que você está sentindo naquele momento, né? Mostrando a felicidade. E isso foi uma forma do pai mostrar que ele está ali do lado dela, que ele quer ajudar ela, né? Quando ela argumentou uma coisa com o pai, falando, ah, mas eu desenhava desenhos bonitinhos para você, você jogou tudo fora. E não, na verdade ele guardou todos eles ali, mostrando que ele tem um sentimento real pela filha e que ele tá ali pro que ela precisar. O elenco, ele vai dividir minha opinião, porque o Tony Hale, que faz o pai, o Taylor, ele é um excelente ator, eu adorei a atuação dele aqui, porque ele consegue fazer esse pai que está preocupado com as crianças, ao mesmo tempo ele está sofrendo também, porque ele perdeu a esposa, não sabe lidar com a situação, ele está em pânico. A Darcy Carden, que faz a Liz, que é a irmã do Taylor, ela é maravilhosa, é uma atriz que eu gosto muito, ela fez uma série super interessante que chama The Good Place, e ela é uma atriz também extremamente versátil, boa, eu gosto muito do carisma dela, da forma dela de atuar, e ela junto com esse pai, ela tá dando esse suporte, tentando ajudá-lo da forma que ele acha que é boa, né? Escondendo as fotos, tirando tudo, vendendo a casa, e ela argumenta isso o tempo todo com ele. Mas por que você está fazendo isso? Mas por que você tirou as fotos? Tentando mostrar para ele que, na verdade, isso não vai adiantar, que ele tem que viver aquilo.
Hugh Lawrence, que faz o Jack, que é uma das crianças, ele é um bom ator também. Eu acho que ele conseguiu também trazer o carisma do personagem, a dor desse personagem que finge que está bem, tentando ajudar a irmã e o pai, mas na verdade ele está ali sofrendo por dentro. Mas em contrapartida, a Bianca Bailey, que faz a Amber, e o Keylon Cox, que faz o menino que faz o bullying com a Amber, eles não me convenceram, assim, eu senti agonia em algumas cenas com eles, eu achei eles muito fraquinhos. Claro que a gente não pode exigir muito de uma criança, né? Mas tem umas cenas assim que também tem uns cortes muito rápidos, então, tipo, tá acontecendo uma coisa entre as crianças ali, eles têm um corte, vão pra outra cena. E fica uma coisa muito chata, assim, muito estranha, que eu senti falta de algumas explicações, e essas duas atuações que me incomodaram um pouco. E a Ellie McCulloch, que faz a mãe, ela tem pequenos pedaços assim no filme, que é só para mostrar a lembrança deles com a mãe. Então só tem 2 cenas, se eu não me engano. Mas eu particularmente também gostaria que fosse explicado mais essa história dela, o que aconteceu e tudo, esse processo do luto. Mas em contrapartida, o filme traz essa história, esse simbolismo incrível, maravilhoso, que eu acho que todo adulto deveria assistir, até porque para saber como lidar com as crianças nesse momento. Então, eu acho que na verdade esse filme foi feito para pais, para saberem como lidar com seus filhos. E para nossa grata surpresa, eu não sabia, esse filme é da produtora Angel Studios, que é a mesma do Som da Liberdade, Visão, entre outros. Então é uma distribuidora que faz filmes mais voltados à religião, voltados ao lado emocional, o que é justamente o que esse filme fala. E quando os filmes acabam dessa distribuidora, sempre os atores falam um pouco sobre o filme no final. E aqui eles trazem uma coisa muito interessante que eu amei, um aplicativo onde você vai dar vida aos seus desenhos. Então você pode fazer um desenho igual eu fiz aqui, eu vou mostrar um pouco. Eu fiz um desenho à mão, né, horroroso, e você põe no aplicativo e ele vai dar vida ao seu desenho. Então você tem uns créditozinhos ali para poder brincar. Aí eu não sei se tem versão paga ou não, mas vale muito a pena você esperar aí os créditos do filme para você pegar o QR Code e poder fazer essa brincadeira. É super interessante. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Sketch, ou Desenhos, estreia dia 4 de setembro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o filme Desenhos ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!